Ah, vem cá pra você ver. Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Tudo bem com você? Tá tudo bem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas só pra quem não é homofóbico. Quem é homofóbico só dia, tarde e noite mesmo. No vídeo de hoje, já tô muito profissional, gente. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a lei de criminalização da homofobia, LGBTfobia pelo STF e o tabu que ainda é a homossexualidade na sociedade. Porque é bizarro, mas em 2019 a gente ainda tem que explicar, sentar a pessoa, falar que existem diferenças, não é mesmo? Então vai ser do fundo do meu coração, com toda a paciência, do alto do meu zen, mas não sei se eu vou dar conta, talvez eu perca um pouco a paciência. Só saiba, caro homofóbico, que vem do fundo do meu coração, ok? Vamos sentar, conversar, tomar um café, que tá uma delícia. Vou fazer o possível para esse vídeo não ficar grande, então fiz um roteirinho ali com os tópicos importantes para falar, que eu tô com medo de ficar muito grande e você se afastar disso, porque eu sei que esse pessoal é sem paciência. Vivemos uma sociedade que é machista, homofóbica, racista, todo mundo tem um pouco disso, porque a gente ouve essas coisas desde criança, e é desde criança que machuca. Então, você que é homofóbico, talvez eu tenha perdido meu zoom agora, vai ver esse vídeo também com o coração aberto, tentar entender as variações que existem da sexualidade, né? Vamos começar pela sigla, que vocês têm muita falta de paciência sobre isso. Que é mimimi, cada dia surge um termo novo, e sim, cada dia surge um termo novo, porque a gente quer abranger todo mundo. A gente quer que todo mundo esteja junto. Tanto que tem o seu azinho, às vezes, de aliado, das pessoas que não são LGBTQI+, mas que entendem isso. Vamos começar pelas meninas, até porque a sociedade já é machista demais, então o L da sigla LGBTQI+, IQ+, é de lésbicas. Para você que não entende isso, lésbicas são mulheres que se relacionam com mulheres. O G, que às vezes também é chamado de GGGG, porque infelizmente, por ser uma sociedade machista, o homem que se relaciona com o homem, geralmente o homem branco que se relaciona com o homem branco, tem mais visibilidade na sigla LGBT. B para bissexuais, porque adivinha só, pessoas podem se relacionar com homens e mulheres. Puh! Puh! Sim, bissexuais existem. Agora chegando nos dois T's. Primeiro eu vou explicar a transexualidade. Transexualidade não necessariamente está ligada à sexualidade propriamente dita. A transexualidade, e eu não posso falar com todo lugar de fala, eu vou falar da maneira que eu entendo, é quando uma pessoa não se identifica com o corpo, com o sexo que nasceu, com o gênero que nasceu. É o que a bancada evangélica ataca o tempo todo, da identidade de gênero. Você não sabe o que é não nascer num corpo que você se sente confortável. Então você não pode falar por essas pessoas. E aí a gente passa para um outro T que, pelo que eu entendo, travestis são mulheres trans que não se identificam ou que são socioeconomicamente diferentes dessas mulheres trans, porque são de uma realidade diferente. E travestis se identificam como travestis. Espero que você tenha entendido isso. Tem queer, que é mais sobre a cultura LGBT, que abrange drag queen, que não tem nada a ver com transexualidade, homossexualidade. Uma pessoa que não é homossexual pode ser drag queen, porque drag queen é
manifesto e homenagem à figura feminina. Justamente porque nossa sociedade é tão machista, a gente precisa dar uma brincadinha com o feminino para que ele seja mais presente. Porque drag é política, drag é arte e não vamos confundir as coisas. Tem um canal que eu sou muito fã, que é o canal do Pirula, que é um cientista que explica em 2 vídeos muito importantes que eu vou deixar linkado aqui de baixo, a homossexualidade e que a homossexualidade não é escolha. Segundo os vídeos do Pirula, e me corrijam se eu estiver errado, a homossexualidade é epigenética, ou seja, grande parte dela é genética, 30% é de herança genética, uma outra porcentagem que eu não me lembro agora é intrauterina, ou seja, acontece antes do nascimento, então não dá pra criança escolher, olha, vou ser gay, vou ser lésbica, é impossível. O que dá pra escolher é: tenha preconceito, não tenha preconceito, se coloque no lugar de outra pessoa ou não, é onde entra a gigante palavra que é muito atacada por quem não entende essas coisas, que se chama empatia. E aqui nesse momento, talvez eu perca um pouco de paciência, vou dar uma respirada. Empatia diz: se aquilo não faz parte da sua realidade, se você não sente aquilo na pele, se coloque no lugar da outra pessoa. É tão fácil, é um exercício. Por exemplo, se você é hétero e contra a lei da discriminação da LGBTfobia, você é homofóbico. Por mais que doa alguém apontar para você e dizer que você é homofóbico, que a palavra é pesada, é uma coisa violenta, não é uma violência sempre de agressão. É violento quando você usa xingamentos, quando você retira espaço das pessoas. Por exemplo, um estádio de futebol é um lugar muito homofóbico, a gente sabe disso. E uma das coisas que pesou durante o processo da votação da lei da criminalização da LGBTfobia foi um argumento que eu fiquei com essa cara. Tipo, muita gente disse que a lei da criminalização da LGBTfobia ia tirar a liberdade de expressão das pessoas. Ou seja, é assumir que você usa termos homofóbicos para xingar, para se expressar, sendo que ninguém é burro. Se você usa um termo para brincar com seu amigo hétero, pega essa cerveja aí. Isso foi um xingamento? Não foi. Agora, se você diz: não, eu não contrato. Entendeu a diferença? Quando você chama alguém de... você está sendo homofóbico. Você está machucando aquela pessoa que sempre ouviu da sociedade que está errada, porque parece que isso é a pior coisa que você pode ser. Pode ser difícil entender variações de sexualidade para você. Então vamos fazer um exercício. Você sempre teve uma relação com a sua sexualidade. Desde a sua adolescência, quando você descobriu o seu corpo, na fase da puberdade, que os hormônios estão assim, eu sei como que é. Você não... Vamos supor que você é um menino. Você não pode ver uma menina que já fica tendo os pensamentos mais sexuais possíveis. O outro cara sentado na sua carteira ao lado na escola tem os mesmos desejos, só que por menino. É a mesma coisa. E o que te diferencia? Que você tem privilégios. Você não ouviu que é errado ser aquilo que você é. E ele, desde muito antes disso, ouviu que tem que ser o garanhão, tem que pegar, tem que ser o pegador, enquanto as meninas ouvem o contrário. Entende que você tem privilégios que outras pessoas não têm. Aqui eu estou sendo muito didático, muita paciência. Mas assim, faz esse exercício. Se você pode andar de mãos dadas na rua, tem gente que não pode. E por mais homofóbico que você seja, você sabe que isso é verdade. Que tem gente
que por simplesmente andar de mãos dadas, seja dois rapazes, duas moças, vai sofrer. O que prova mais uma vez que a gente está num momento que essa lei é necessária. E tudo isso porque as pessoas se amam. Se amam! Não era para o amor ser a força maior que existe, que une as pessoas? Que diferença faz se uma pessoa se relaciona com outra pessoa do mesmo sexo? Se uma pessoa não se identifica com o seu próprio corpo, tem disforia? Que diferença faz na sua vida? A diferença é você escolher, que aí sim é escolha. De que lado você está? Do lado de vou fazer pessoas sofrerem? Vou fazer pessoas viverem sufocadas? Vou fazer com que pessoas morram? Porque existem casos, vou colocar aqui, diariamente, de pessoas que são mortas simplesmente por serem como são. Ah, mas morre muita gente no Brasil. Primeiro argumento. Eu sei que morre. E eu tô junto. Eu sofro com cada morte. Seja num desabamento da Vale, seja na luta contra o tráfico que mata todo dia, gente preta principalmente, mas que mata policiais também. Eu sou solidário a todos. A diferença e a necessidade da lei dessa lei, é que pessoas LGBTs morrem por serem como são. Pode ser difícil para você entender isso, mas negros morrem por serem como são. Mulheres morrem pelo feminicídio por serem simplesmente mulheres. E eu queria muito que a sociedade chegasse no ponto de somos todos iguais, mas infelizmente não somos. E é por isso que leis são importantes. Entende? Eu acho que não é difícil de entender isso. Você tem capacidade de entender. Você é uma pessoa inteligente. Você estudou. Você tem capacidade de ligar um computador, de abrir um celular. Então você consegue entender isso. Ah, mas é impossível alguém do mesmo sexo amar outra pessoa do mesmo sexo. Duas perguntas muito simples. Primeira, como você sabe? Não está na sua pele. Você concorda? Não é da sua natureza, mas você tem que entender que é da natureza humana, que é da natureza. Milhares de espécies apresentam homossexualidade. Por que o ser humano não pode se relacionar da forma que quer? A principal lição é: você não precisa ser negro para lutar na causa negra. Respeita. Você não precisa ser mulher para entender que mulheres não têm a mesma voz na sociedade. Você não precisa ser LGBT para entender que essas pessoas existem e precisam de direitos e deveres assim como todo mundo. E para a sociedade chegar no ponto de somos todos iguais, leis precisam ser criadas. Outro argumento maravilhoso que eu adoro refutar com uma coisa muito engraçada é: ah, mas pode ser gay, só não pode ser escandaloso. Você já viu homem hétero assistindo jogo de futebol, jogando truco? Eu até entendo um pouco desse escândalo. Você vive sufocado até o ponto que você precisa se assumir para a sociedade. E, às vezes, é preciso levantar uma bandeira pesada demais para se assumir justamente porque você é o pior que a sociedade pode ter. Você precisa se expressar para desabafar, senão fica duro demais. E tem gente que se mata diariamente por ser LGBT. E sabe quem vira o vilão? Quando o seu filho vê um casal LGBT, que você sempre usa um argumento. E o que o meu filho vai pensar? Se você não sabe conversar com seu filho, quem vira o vilão é você. É o pai que não respeita a individualidade do filho. É o pai que não conversa. É o pai que, talvez, por tudo isso que a gente já falou, historicamente, religiosamente, não respeita a sexualidade do filho. Se você conversasse com seu filho desde o início sobre tudo isso, talvez sua relação fosse muito mais parecida com a amizade.
Tu não é um general, não. Não precisa ser. Então, se seu filho vê um casal gay se beijando na novela e ele for LGBT, é seu papel de pai que prometeu desde o ventre, de mãe que prometeu desde o ventre amar essa criança, conversar. Meu filho, o que você sente quando você vê isso? Nada, mãe, sou hétero. Eu me confundo às vezes, porque eu vejo isso e a sociedade diz que é errado, na escola zoam comigo porque eu sou diferente. Mas, meu filho, vamos trabalhar isso. Não tem nenhum problema com você. Mas trabalhar não é procurar terapia de conversão homossexual, não. Ok? Trabalhar é conversar com seu filho. Porque esse tipo de terapia é uma loucura. Bullying é uma coisa muito séria. E sobre os argumentos religiosos, eu procuro ser muito respeitoso, porque são várias religiões. A principal aqui no Brasil, que tem mais adeptos, é a cristã. E o que Jesus ensinou aqui foi amar ao próximo. E entra muito na empatia. Ou então eu estou muito louco. A Bíblia foi escrita há milhares de anos. Respeito completamente, não desrespeito um livro sagrado para muita gente. Assim como ao Corão, religiões de matriz africana. Porém, o Espiritismo. Porém, não vou desrespeitar esses livros, de forma alguma. Só para dizer que a sociedade evolui. Pode ser questão de interpretação também. E mesmo se não fosse, Jesus, que é o líder, deveria ser, das religiões cristãs, disse para amar o próximo. E não é difícil abrir seu coração, mas não é aquele tipo de aceitação heterossexual de tá tudo bem, só não faz perto de mim. Não. LGBT é gente. Entende isso. Gente. Carne humana. É bizarro ter que explicar isso em 2019. Eu sei, é bizarro. Mas é necessário ainda, infelizmente. Porém, espero que esse vídeo tenha tocado o coração de alguém. Por favor, mesmo que você concorde com tudo que eu falei, envie para aquele amigo seu que faz umas piadinhas homofóbicas que te machucam. Pro seu namorado, menina, que sempre faz piadinhas sobre o seu amigo gay, que não é chaveirinho, ok? Pra você que é mãe LGBT, que quer proteger seu filho, para você que é pai LGBT e quer proteger seu filho, para você que é LGBT e tá cansado, esse vídeo é para todo mundo, porque simplesmente não dá mais e é crime sim, ok? Voltei aqui rapidinho. Toda vez que você for fazer um comentário homofóbico na internet, lembra que quem criou o computador, as primeiras ideias de internet, foi um homem homossexual, Alan Turing, que inclusive sofreu castração química para deixar de ser gay. Então não faz sentido espalhar tanto ódio na internet assim contra LGBTs.